Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente fecha aí o conteúdo do primeiro ano. A gente terminou na aula passada a hidrostática, com todos os seus teoremas, conceitos. Hoje a gente vai estudar a hidrodinâmica. A hidrodinâmica é a parte da física que estuda os líquidos em movimento. Hidro aí seria relativo a líquido, né? Dinâmica, movimento. Bastante usado em abastecimento residencial, industrial, de líquido em comum. E no caso aqui, né? Certo mesmo, seria fluidos em movimento. Porque serve para líquidos e gases. Apesar que a gente vai trabalhar bastante aqui com os líquidos, né? Porque o gás ele já tem alguns detalhes aí. A gente vai para uma outra oportunidade ou fica mais voltado lá para a química. Então, a hidrodinâmica trabalha com os fluidos em movimento, líquidos e gases. Vamos supor que a gente tem aqui um recipiente contendo um líquido, água, por exemplo. Um reservatório de água. Aqui embaixo a gente tem um tubo de saída, um cano normal. Se a gente abrir aqui, o que vai acontecer? A água do reservatório começa a escoar pelo tubo. E a hidrodinâmica estuda esse movimento do fluido através do tubo, tá? O escoamento de um fluido pode ser de dois tipos: estacionário ou laminar. Aqui é quando a velocidade é baixa. Então, aqui a gente tem uma baixa velocidade. Baixa velocidade. Seria até uma velocidade considerada constante. Tipo um rio, bem calmo, as águas descendo. A velocidade praticamente é constante ao longo do percurso, a não ser que tenha aí uma depressão mais íngreme, né? Rocha que faz variar. Mas seria isso aí. Não estacionário ou turbulento. Aqui é quando a velocidade aumenta. Aqui a velocidade varia por vários aspectos. Por exemplo, numa corredeira, no meio de muitas pedras, devido à depressão ser maior, a velocidade vai aumentando. Numa cachoeira, por exemplo, a água, quando vem lá em cima, vem no escoamento estacionário. Quando ela começa a cair, ela passa a ter um escoamento não estacionário, turbulento. À medida que vai descendo, quanto mais baixo for, maior vai ficando a velocidade, tá? Lembrando que aqui a gente está considerando a viscosidade constante, porque quando a viscosidade varia, a gente pode ter uma variação aqui também. Mas, no momento, a gente vai trabalhar só com isso, estacionário e não estacionário. Estacionário, a velocidade é baixa e pode ser considerada constante. Não estacionário, turbulento, a velocidade varia e a tendência é ir aumentando com o passar do tempo. Bom, aqui lembra, se o líquido começa a escoar por esse tubo, ele vai sair do tubo. Chegando aqui, a gente vai ter uma vazão. A vazão vai relacionar o volume de fluido que cai em função do tempo. Considerando que seja água, vai considerar o volume de água que cai aqui em função do tempo.
A vazão a gente vai representar por um Q maiúsculo, que vai ser o volume dividido pelo tempo. Esse Q aqui é a vazão. Esse V é o volume do fluido. É o volume. E esse T aqui é o tempo. Tempo gasto. Tempo foi uma das primeiras grandezas que a gente começou a estudar lá no início, né? Lembra a velocidade média, o sufoco que era? Ah, não estou entendendo nada. Ah, não vou dar conta disso. E deu, né? E está fechando aqui com o tempo. Falando nisso, o tempo no Sistema Internacional de Unidade vai ser medido em segundo. O volume de um fluido, líquido ou gás é medido em metro cúbico. No dia a dia, a gente trabalha bastante com a água, né? Que é um líquido. A gente trabalha muito com litro, mililitro, mas o volume é medido em metro cúbico. Resultando que a vazão vai ser medida em metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo. Essa é a unidade correta do Sistema Internacional de Unidades. Porém, dependendo do enunciado, dependendo das circunstâncias, pode ser litro por segundo, litro por minuto, litro por hora, tá? Sem problema algum. Metro cúbico por minuto, metro cúbico por hora, não tem problema nenhum. Na prática, no cotidiano, isso aí é aceito. Mas no Sistema Internacional de Unidades é metro cúbico por segundo, ok? E depois tem um exercício aqui, bem fácil, bem tranquilo, tá? Geralmente é para a gente achar a vazão, mas às vezes pode dar a vazão para achar o volume, para achar o tempo gasto, tá? Bom, agora vem aí a equação da continuidade. Relaciona a velocidade de um fluido atravessando locais com áreas diferentes. Equação da continuidade. Vamos supor que a gente tenha assim, ó, um tubo aqui. Depois ele reduz aqui. Aqui de início ele tem uma área. Aqui ele passa a ter outra área. Então vamos supor que um líquido entre aqui com uma velocidade V1 nessa área A1. Estão vendo? Tem uma área aqui, ó, área A1. Aí ele vai sair nessa área aqui, que eu vou chamar de área A2. Aqui ele sai com uma velocidade V2. A massa de líquido vem. Quando chega aqui, para poder passar, ficou até... O que vai acontecer? Vai aumentar a velocidade. Aqui vem com uma velocidade, aqui junta, a velocidade aumenta. Consequentemente, aumenta a pressão também, tá? Mas a gente não vai falar. A equação da continuidade vai ser assim.
O produto da área 1 pela velocidade V1 vai ser igual ao produto da área 2 pela velocidade 2. Às vezes também a gente, ao invés de área, coloca superfície S1 vezes V1, que é igual a S2 vezes V2. Aqui é assim, se o líquido flui de A1 para A2, a velocidade aumenta. Se o líquido fluir de A2 para 1, a velocidade diminui, tá? Líquido fluido é normal, natural. E depois vem uma outra equação, que é a equação de Bernoulli. Equação de Bernoulli. Ela determina que a pressão se mantém constante. Ela é descrita assim: P mais D vezes G vezes H mais D vezes V sobre 2 vai ser igual a um valor constante. Esse P aqui é pressão. Esse DGH, a gente estudou, é a pressão hidrostática. Pressão hidrostática. Lembra que é a pressão do líquido fazendo força. Eu apaguei aqui, mas o líquido forçando passagem. Pressão hidrostática. E esse dV sobre 2 é a pressão dinâmica. É a pressão exercida em função do movimento do fluido, da velocidade que ele aumenta ou diminui. Aumenta a velocidade, maior pressão. Diminui a velocidade, menor pressão, tá? Para a mesma massa de líquido. Essa é a chamada equação de Bernoulli, e também é conhecida como equação fundamental da hidrostática. Aí tem uns exercícios para a gente fazer, para a gente aplicar isso aqui, tá? Da hidrodinâmica. Que é bem tranquilo, a parte teórica aqui é pequena, a gente vê bastante isso aqui em exercícios, apesar que eu vou fazer aí 2 exercícios de exemplo bem fáceis para vocês, porque não dá para ficar fazendo bastante exercício. Se for comentar também a parte teórica disso aqui, é muito detalhada, a gente precisaria de muitos esqueminhas aqui, tá? Uma residência mesmo, a parte hidráulica aí. Dá para explicar bastante coisa, só que você tem que fazer o esqueminha aqui, demora muito tempo. E às vezes não aprende nada, tá? As 2 equações que a gente mais usa são as equações da vazão e da continuidade. Essa aqui é mais para nível superior. A gente aqui no ensino médio usa muito pouco, tá? Mas depois eu vou achar para vocês um exercício bem fácil de aplicação para a gente usar. Vou fazer os 2 exercícios que eu mandei aí junto com essa pequena teoria. O primeiro exercício: pela secção reta de um cano passam 720 litros de um fluido a cada minuto. Calcule a vazão do fluido no cano em litro por segundo. Então, no exercício 1, foi dado o volume que passa, que é de 720 litros. Isso passa num tempo de 1 minuto.
Aí pede a vazão. Só que pede a vazão em litro por segundo. Aí a gente vai usar a equação aqui. A vazão vai ser o volume que escoa do fluido em função do tempo. Isso aqui é medido num local qualquer, na entrada do cano, na saída, no meio. O volume 720 litros já está em litro. Só que o tempo ele quer em segundo. 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então a vazão aqui vai ser 720 dividido por 60 dá 12 litros por segundo. No dia a dia, isso aí é bastante comum, tá? Litros por segundo, por minuto, é bem tranquilo. De vez em quando a gente vê noticiário, a vazão de rios, né, hidrelétricas, tantos bilhões de litros por segundo. É normal, natural, tá? Então, bem simples. Era só converter aqui em segundo, porque o exercício pediu, tá? Mas poderia deixar, ó, 720 litros por minuto. Corresponde a uma vazão também, tá? Usando essas informações, daria para saber quantos litros a cada 10 minutos, a cada 1 hora, a cada dia, e assim por diante. No exercício número 2, um fluido escoa a 2 metros por segundo em um tubo de área transversal igual a 200 milímetros quadrados. Qual é a velocidade desse fluido ao sair pelo outro lado do tubo, cuja área é de 100 milímetros quadrados? Aí é só a gente usar a equação da continuidade no exercício número 2. Foram dadas as duas áreas, a velocidade que ele tem numa das áreas, pede a velocidade que ele vai ter na outra, tá? Então, nesse exercício número 2, a gente pode usar a equação da continuidade. Área 1 vezes velocidade 1 vai ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. A área 1 é de 200 milímetros quadrados. Aqui ele escoa com uma velocidade de 2 metros por segundo. Se a área 1 está em milímetro quadrado e a área 2 também, posso usar aqui 100 milímetros quadrados. O que não pode é assim. Às vezes aqui está em milímetro quadrado, aqui em centímetro quadrado. Tem que fazer as conversões, tá? Velocidade aqui é metro por segundo. Aí eu baixar o V2 também em metro por segundo. Aqui dá 400, né? Que é igual a 100 V2. Aí o 100 passa dividido, eu posso dizer que a velocidade de saída vai ser 400 por 100. Então, o que eu posso dizer, ou é verdadeiro, que a velocidade de saída aumentou para 4 metros por segundo. Ok? Bem tranquilo, tá? Depois eu vou montar uns exercícios para vocês e mandar para vocês treinarem, né? Tentarem fazer, envolvendo a hidrodinâmica, os exercícios, a teoria que a gente viu hoje, que basicamente envolve a equação da vazão e a equação da continuidade. Porém, nos exercícios, que dão um pouco mais de trabalho que esses daqui, a gente tem bastante situações cotidianas que dá para entender bem onde a hidrodinâmica é aplicada, tá? A aula de hoje foi bem rapidinha, que eu queria só dar uma comentada aqui. Esse conteúdo, às vezes, quando a gente está no presencial, nem trabalha, não dá tempo, né? Porque numa aula presencial, você tem um feedback do aluno. Então, a aula sai bem melhor que numa aula trabalhada aqui.
A dúvida vem no momento, você tira no momento, o aluno ajuda você a expor cada situação, mas que a gente tem para o momento, né? Espero ter ajudado, espero ter colaborado com vocês aqui um pouquinho, espero que esse pouquinho aí se torne bastante para a gente dar sequência no próximo ano. Tchau, pessoal, até a próxima aula.